Olá, alunos e amigos do canal Saber Matemática. Professor Luiz aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre subtração de polinômios. Bem, pessoal, vamos observar o seguinte exemplo. Nós temos aqui x² mais 3x menos 8 no primeiro termo desse polinômio, menos 3x² menos 2 mais 3, que é o segundo termo desse polinômio. Então, observe o seguinte, olha só. Observe que para a gente perceber que é uma subtração com polinômios, a gente vai olhar o sinal, olha, que está entre os parênteses. Nós temos aqui o primeiro termo do polinômio, nós temos o segundo termo do polinômio, e aqui no meio nós temos uma subtração. O que está caracterizando que essa operação é uma operação de subtração com polinômios. Ok, pessoal? Continuando aqui. Bom, já que nós temos x² mais 3x menos 8 menos 3x² menos 2x mais 3, o que a gente vai fazer nesse primeiro passo para resolver essa subtração com polinômios? A gente vai eliminar esses dois parênteses. No caso do primeiro parêntese, como aqui na frente eu tenho um sinal positivo, um sinal de mais, apesar dele não estar aparente, mas eu tenho aí um sinal de mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse sinal de mais por todos os sinais que estão dentro do parêntese. Então, a gente vai fazer o seguinte, mais com mais vai dar o quê? Mais x². Mais com mais de novo vai dar o quê? Mais 3x. Mais com menos vai dar o quê? Menos 8. Então, já eliminamos o primeiro parêntese. Agora, para eliminar o segundo parêntese, a gente já vai fazer o jogo de sinal deste segundo sinal aqui, olha, o que está no meio entre os dois parênteses. Mas o processo é o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Menos com mais dá o quê? Dá menos. Menos quem? Menos 3x². Voltando aqui, menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, né, pessoal? Mais quem? 2x. Menos com mais, que dá menos. Menos quem? Menos 3. Nesse primeiro passo, com esse processo, a gente já eliminou os dois parênteses e ficando com esse primeiro resultado aqui, ó. x² mais 3x menos 8 menos 3x² mais 2x menos 3. Então, agora a gente vai passar para o segundo passo. Bom, qual seria esse segundo passo? Vocês estão observando que aqui está tudo misturado, olha só. Aqui tem x², aqui tem 3x, aqui tem um termo independente, que é o menos 8, que não tem letra nenhuma, depois vem 3x² e assim por diante. Então, para que a gente possa resolver uma operação com polinômios, tanto faz ser adição como subtração, a gente precisa juntar os termos semelhantes. E para a gente juntar os termos semelhantes, a gente precisa saber o que são termos semelhantes. E para isso, a gente vai observar a parte literal dos polinômios. Olha só, a parte literal é a parte da letra. Então, olha só o seguinte, nós temos aqui x², que é semelhante a esse outro x² que está junto com menos 3, certo? Não temos mais nenhum outro x² aqui. Portanto, os termos semelhantes nesse primeiro momento vai ser esse x² com esse x². Vamos olhar para esse segundo monômio aqui, ó. Nós temos 3x. Quem seria semelhante a ele? O 2x, porque ambos estão acompanhados somente do x. Para o terceiro termo, nós temos aqui o menos 8, que é o termo independente, aquele que não tem letra, e o semelhante a ele é o menos 3, que também é um termo independente, ou seja, que também não tem letra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar isso de tal modo que os termos semelhantes fiquem juntos. Então, observe como é que vai ficar isso. Olha só, juntando tudo, eu coloquei aqui em cores diferentes para a gente ter bastante clareza na hora de observar que os termos semelhantes estão juntos. Então, o que foi feito aqui? Olha, juntamos aqui o x² com menos 3x², que são os únicos termos semelhantes que têm x², correto? Juntamos aqui também o 3x, o mais 3x com o mais 2x,
que são os únicos termos semelhantes, os números que são acompanhados somente de x. E, por fim, juntamos aqui o menos 8 com menos 3, perdão, que são os dois termos que são termos independentes, são aqueles termos que não estão acompanhados de letra nenhuma. Então, eu fico aqui junto o menos 8 e o menos 3. Ok, pessoal? E aí, fazendo aqui o que se pede, por exemplo, aqui eu tenho mais x2 menos 3x, mais x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, que são os termos semelhantes. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma operação de polinômios, mas com sinais diferentes. Aqui eu tenho um mais escondido e aqui eu tenho menos, então são sinais diferentes. E aí a gente vem para cá, olha, coloquei para vocês essas duas regras importantes na hora de resolver esse tipo de operação. No caso dos sinais iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai somar e conservar o sinal. No caso dos sinais diferentes, a gente vai subtrair e dar o sinal do maior número. É isso que vocês vão observar e não podem esquecer essas duas regras na hora de resolver qualquer tipo de operação com polinômios, tá certo? Então vamos voltar para cá. Eu tenho mais x ao quadrado com menos 3x ao quadrado. Então eu tenho uma operação de sinais diferentes, né? Ó, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então eu tenho uma operação com sinais diferentes. Então a gente vem para cá, sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior número. E aqui para subtrair, a gente não precisa levar em conta a ordem. A gente vai subtrair o menor vai subtrair do maior o menor, correto? Então aqui, como eu não posso subtrair x ao quadrado de 3x ao quadrado, mas eu posso subtrair 3x ao quadrado de x ao quadrado. Então, se eu tenho 3x ao quadrado e eu tiro 1x ao quadrado, eu vou ficar com quanto? Somente com 2x ao quadrado. Então, nesse caso, eu faço a operação. Mas acontece que a minha regra dos sinais diferentes diz que eu não preciso não só subtrair, eu tenho que também dar o sinal do maior número. O maior número é 3 e o sinal dele, nesse caso aí, é negativo. Por isso que a primeira resposta aqui, olha, nós temos menos 2x ao quadrado. De onde vem esse menos 2x ao quadrado? Vem do seguinte, do 3x ao quadrado menos x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado. E, seguindo a regra, eu vou subtrair o que eu já fiz, não é isso? Então, agora eu vou dar o sinal do maior número. O maior número é 3, o sinal dele é negativo. Então, nesse momento, para esse monômio aqui como resposta, o sinal também vai ser negativo. Certo, pessoal? Aqui no segundo momento, no segundo termo, o que a gente vai fazer? Eu tenho mais 3x com mais 2x. Nesse caso aí, eu tenho uma operação com sinais iguais. Então, venho para cá, olha, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Foi exatamente o que foi feito, olha. 3x com mais 2x dá 5x e foi conservado o sinal, porque os dois são iguais, são de mais, então aqui a resposta também vai ser um sinal positivo, um sinal de mais. E por último, finalmente, nós temos aqui o menos 8 com menos 3, que também são sinais iguais. Olha, eu tenho menos aqui e menos aqui. E nos sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, e foi isso que foi feito. Conservou o sinal que é de menos, olha aqui embaixo, o sinal de menos, e somou, ou seja, 8 com mais 3, que é igual a 11. Portanto, o nosso resultado dessa subtração com polinômios é menos 2x ao quadrado mais 5x menos 11. Certo, pessoal? Mas o seguinte, vocês podem me perguntar, e como é que eu sei que eu terminei de fazer essa operação, de fazer todo esse cálculo? Vocês vão observar a seguinte característica. Observem que nós temos aqui monômios diferentes, né? Nós temos monômios que têm x ao quadrado, que tem somente o x, e termo independente, que não tem letra nenhuma. Então, no momento que a gente chegar com um representante de cada um desses monômios, ou seja, aqui olha, eu só tenho 1x ao quadrado, aqui eu só tenho 1x, e aqui eu só tenho um termo independente, que é 11. Então, neste momento é que eu vou entender que eu não tenho mais nada a fazer, porque eu não tenho mais termos semelhantes. Se eu ainda tivesse termos semelhantes, eu continuaria resolvendo. Se eu tivesse ainda um x ao quadrado qualquer, eu continuaria resolvendo. Se eu tivesse um x qualquer, eu continuaria resolvendo. Se eu tivesse um outro termo independente, eu também continuaria resolvendo. Mas como eu não tenho, de todos eles eu só tenho um representante,
Então, nesse caso, nesse momento, eu cheguei ao final dessa operação. Ok, pessoal? Então, sigam esses passos e vocês nunca mais vão errar na hora de resolver uma subtração de polinômios, tá certo? Então, por agora, eu vou ficando por aqui e espero vocês nos próximos vídeos, certo? Então, tchau!